Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Indústrias Home. É uma empresa aí que eu já falei aqui no canal, mas de qualquer forma não era uma empresa que a gente acompanhava sempre, mas como a ideia nesse ano a gente aumentar, né, os vídeos, a cobertura de empresas, vai sobrar outras desse tipo, além dela ter sido a primeira empresa a divulgar o resultado no trimestre, então, fora a Camil, né, que é meio descorrelacionada, então ela ganha um prêmio por isso da gente analisá-la aqui. Foi interessante até fazer essa análise. Eu comentei ontem na live né, que a gente fez a prévia dos resultados, que essa é uma empresa que eu já tinha prestado atenção, que tem um comportamento bem cíclico, né? Então nos momentos bons ela cresce, gera bastante resultado, mas depois some também nos momentos ruins, né? É um pouco difícil você investir no longo prazo em uma empresa dessa, mas eu vi que melhorou a divulgação de resultados deles, tem mais informação. Tá interessante até, acho que dá para conseguir acompanhando daqui em diante. Vamos lá ver a apresentaçãozinha. Para quem não conhece, ela fabrica máquinas, tá? Máquinas para outras indústrias. Então é uma indústria que fabrica máquinas. A gente já vai ver um pouco mais detalhadamente os produtos dela. Então, ela é de um ramo industrial, assim, uma indústria mais pesada. Ela depende, né, que a economia, esse setor industrial esteja bem na economia para vender mais as suas máquinas, enfim, né, já deu para entender mais ou menos. Uns destaques aqui antes da gente. Daqui a pouco tem alguma coisa sobre o business. Enfim, vamos ler os destaques, vai, de qualquer forma. O ano dela de 2021 foi um ano muito positivo. A gente já vê melhor os números, mas um ano de crescimento tanto de receita, quanto de EBITDA, quanto de lucro, a gente já vai ver lá. E chama bastante atenção isso aqui, tá? A entrada de novos pedidos crescendo e acima do crescimento de receita, de EBITDA, de lucro. Ou seja, né, ela está num momento muito favorável, muito forte, e os pedidos, né, mostram que o futuro, pelo menos o futuro próximo dela, tende a ser tão bom quanto. Né? Por quê? Porque isso aqui é pedido que ela vai fazer e vender, ou seja, ela é uma empresa de ciclo longo. Eu já falei isso um pouco nos vídeos da VEG. Né? Você não bate na VEG lá e fala assim, me veio aí um aerotransformador, né? Um troço gigantesco lá. Hoje à tarde tá vindo aí um caminhão buscar. Não. Você tem que fazer um pedido, a empresa vai te dar um prazo bem longo, né? Que o estímulo seja aí na casa de um ano, mais ou menos, o ciclo dos produtos. Então, essa entrada de pedidos é receita futura, né? Praticamente é isso. É o que a empresa vai trabalhar esse ano para entregar e para faturar, receitar e ter o lucro no final. Então, você tem um crescimento da carteira aqui, ó, de pedidos, né, num número acima do que ela está crescendo, receita, EBITDA, lucro, quer dizer que ela tem tudo para continuar tendo resultados muito favoráveis. Talvez seja esse o ponto-chave para acompanhar, né, na Home, para quem quiser, uma empresa que não tem tanta informação assim, né, para a gente ver. Enfim, aí aqui tem uns destaques, né, de cada segmento. É melhor a gente falar logo primeiro deles, né, depois a gente volta aqui. Ela tem 3 segmentos principais que eu acho que eles vão mostrar a seguir. Primeiro eles mostram uma relação aqui de PIB, ou seja, né, como está o setor industrial, que seriam os clientes deles em potencial. A gente vê uma recuperação depois aqui, né, esse aqui foi o auge da pandemia, uma recuperação depois, né, enfim, que a gente não vinha há um certo tempo. Isso também é sobre indicadores econômicos em geral, tá? Não é a capacidade instalada dela, é aí do país, enfim, uma fonte da CNI que calcula a capacidade instalada no Brasil do setor industrial, que a gente voltou para patamares, né, históricos até mais altos. Então esse azulzinho aqui é 2020. Então deu para ver bem, né, a queda aqui na pandemia em abril, depois foi voltando, e hoje a linha de 21 é o azulzinho mais claro, essa aqui, ó, né? Tá ali entre os melhores anos até o momento, né? Acho que 2014 foi o ano melhor, só que 21 nessa série, além de um índice de confiança aí do empresário da indústria, tá bem atrás aqui na minha cabeça, também tá em números positivos. Enfim, isso aqui é só, né, um a mais ali. O importante é ver o que está entrando mesmo, de renda, de receita, de pedido. Que, enfim, já falei várias vezes aqui, pode ser que a empresa, né, que o setor esteja mais ou menos, mas a empresa em específica esteja crescendo, tá? Então, é só um balizador. Bom, agora dá para falar um pouquinho mais sobre o que ela faz. Então, ela tem 3 grandes linhas, sendo essa aqui a principal, máquinas home. Então, são máquinas industriais pesadas, assim, para diversos fins, tá? Cujos clientes vão ser outras indústrias. Aqui eles comentaram que são indústrias, né, são
pequenas e médias empresas, setor automotivo, máquinas agrícolas, ferramentaria, embalagem, ou seja, indústria em geral, né? Ela fabrica equipamento para outra indústria. No Brasil, a gente não tem muitos exemplos disso, né? A gente não tem essa indústria tão desenvolvida aqui. Tá, no exterior é mais comum você encontrar empresas que fabriquem, né, também máquinas industriais. Ela tem uma divisão máquinas BW que está na Europa, acho que na Alemanha, salvo engano, que já é menor, tem uma rentabilidade mais baixa, tem um volume bem menor. Enfim, né, não é um negócio tão importante para a Home. Claro que, né, se ela fosse bem também ajudaria, né, mas a gente já vai ver, tem uma margem baixa, ela é meio irregular. Enfim, é algo, né, que acaba não agregando tanto para o resultado. E essa área de fundidos e usinados que vem crescendo bastante também, pode vir a ser, assim, ter uma importância maior aí junto com as máquinas Home no futuro. Que é a mesma coisa também, né? Equipamento fundido, metal, usinado é quando ele é trabalhado lá, né, nos tornos e tal, para aplicações em geral. Então esses são os 3 segmentos, principal máquinas Home e o fundidos é o que vem crescendo. Fundidos e usinados, estranho falar, né? Quase uma cacofonia. Bem, vamos ver aqui as unidades de negócio. Bom, né, justamente o que eu estava falando, então a máquinas Home é metade do faturamento, lembrando que ela tem a maior margem, a gente já vê em algum lugar aí as margens, então em termos de bottom line, né, é disparado, mais importante, enquanto que os outros 2 segmentos, né, dividem aí a outra metade do faturamento, isso aqui é receita, tá? Desculpa, eu estava mostrando 2020, né? O que interessa é mais 21, onde cresceu ainda mais, né? Máquinas Home é o feijão com arroz da empresa, é o que está crescendo, é o que tem melhores resultados, melhor margem. Aqui eles comentaram que essa divisão aqui, ela teve problemas pontuais da pandemia, de descasamento, como o volume é bem menor, né, de equipamentos, às vezes fica um trimestre, né, mais fraco, depois volta, é por isso que deu uma queda assim. Foi uma queda mais proporcional no bolo, já que a máquinas Home está crescendo. Atrás de mim aqui, a gente vê a evolução da receita. Então, a gente vê que nominalmente, né, a receita como um todo está aumentando bastante. Não sei se dá para ver bem, mas o azul escuro é mercado interno e o azulzinho claro é externo. Então, o mercado interno que está puxando o crescimento, está crescendo mais. Por isso que aqui cai proporcionalmente, né? Não quer dizer necessariamente que esteja piorando, mas é que proporcionalmente mercado interno, que é de onde vem aqui principalmente, né, máquinas Home, mas aqui também está crescendo, proporcionalmente cresce mais, por isso que aumenta a participação. O que mais? Faturamento por região geográfica, ela é uma empresa aí ainda Brasil, opa, deixa eu já mostrar direto certo, né, mais ou menos 70% de receita Brasil, isso varia, né? Tem outras indústrias aqui no Brasil que a maior parte da receita vem de exportação, mas o principal é Brasil mesmo. Tá, eles comentaram um pouco de recuperação, que a Europa ainda está meio devagar, que os Estados Unidos também, mas agora já está normalizando, né? Tá aumentando um pouquinho. Mas a notícia boa é que o Brasil, que é o principal, né, segmento, está crescendo. Tá? Aqui tem a receita só no mercado externo, né? É mais ou menos esse gráfico aqui, só o azulzinho claro. Né? E a gente vê que foi 21 melhor no mercado externo também. Tá? É que o mercado interno cresceu um pouco mais. Bom, carteira de pedidos. Aqui é o que eu comentei. Eu achei o ponto talvez principal de analisar a empresa, que você consegue enxergar o que vai acontecer lá na frente. Né? Então, o que a gente quer? Né? Que tenha um aumento da entrada de pedidos, né, de preferência maior do que a empresa está crescendo hoje. Tá? E é justamente o que tem acontecido. A gente viu, né, os destaques lá, receita subindo 20%, alguma coisa assim. E a carteira de pedidos está crescendo muito mais, né? Aqui tem a entrada que é a carteira. Qual que é a diferença? A entrada são os pedidos novos e a carteira leva em conta o que a empresa entregou, né? É o saldo que ainda falta. Mas na entrada a gente está vendo muito saudáveis 60% de crescimento ano contra ano. O que é muito bom, tá? Muito promissor mesmo. Quer dizer que esse ano ela tem tudo para entregar um crescimento forte ainda de resultado, mesmo sob uma base boa, que foi a de 2021, tá? Bem interessante mesmo. Crescimento bem expressivo, principalmente onde eu falei lá, fundidos e usinados. Esse aqui é onde o volume vem crescendo bastante, né? Pode ser aí uma nova área interessante para a empresa. Enfim, a carteira de pedidos é consequência disso aqui, né? A gente vê que, enfim, né, uma média aumentou 55%, bastante. Ainda tem muita coisa. Essa BEW, né, diminuiu, na verdade, a carteira. Né, foi a produção líquida mais baixa por aquilo que eu já falei. Né? É mais pontual, tem um volume menor, tudo mais.
Mas home, fundidos e usinados está muito forte, né? O que é bastante positivo, o aumento, né? Dá para pegar de um ano atrás para cá. Isso aqui é saldo, né? É tudo que chegou de pedido novo, menos o que foi entregue. Então, bem expressivo isso aqui, né? Esses 55%. Bem mesmo. Enfim, falando um pouco sobre custos, isso é um pouco normal desse segmento, né? Tudo que é meio industrial, o custo sempre vai estar aqui em material, né? Matéria-prima é o principal item do custo. A gente vê aqui que ela aumentou de 2020 para cá, pelo efeito, né, do aumento dos preços, das commodities, inflação, todo mundo esperava. Mas tem algo bem interessante para destacar aqui, que é a mão de obra, que é o segundo maior custo, o quanto reduziu proporcionalmente. Então a empresa fez um belo trabalho aí de otimizar os custos, tá? Para não ver isso aqui disparar e comprometer as margens, que é uma coisa que a gente sempre está de olho nessas empresas industriais, né? Eu sempre falo da VEG, a VEG tá indo super bem, mas pode ser que venha um trimestre ou outro aí com pressão, porque não tem o que fazer em relação ao material. Você tem que fabricar lá a tua máquina, precisa de aço, de cobre, de sei lá o que, o preço subiu, você não tem alternativa. Tá? Então aqui esse aumento não tem o que fazer. Agora aqui na mão de obra tem como administrar, né? Claro, também não dá para cortar custos, né, à vontade. Você tem que ter um balanço entre manter qualidade, né, tipo, volume de produção. Mas foi um trabalho muito bem feito e tem que ser destacado, né? Aqui tá o mix e a gente vê o quanto assim, ó, material nacional, sensível ao câmbio, metais, importado, ou seja, né? A maior parte é importado. Nacional sensível a câmbio e metais, está tudo impactado muito, né? Pode ser até que o nacional esteja também, mas esses três com certeza subiram de preço. Então, é meio inevitável esse aumento no CPV, mas destaque para o bom trabalho da empresa nos custos de mão de obra. Que mais? Vamos para os números agora, né? A gente viu o negócio que está super bem, que está aumentando os pedidos e tal. E os números, a gente vê que, né, uma evolução boa. Primeiro, lembra que eu falei... Nossa, risquei bem no meio aqui. Deixa eu ir arrumando enquanto eu falo aqui. Lembra que eu falei que ela é bem irregular, né? Aqui fica claro. Olhando trimestre a trimestre aí, tem trimestre que vem mal, tem trimestre que vem forte. Opa, calma. No anterior, isso aí. Tem trimestre que vem bem forte, e aí depois diminui aqui no lucro operacional, né? Teve uns anos de prejuízo. Pô, aqui teve a pandemia, tudo bem, mas depois vem forte, aí diminui sazonalidade. Não é uma empresa trivial de se estudar, né? Recomendo ver o acumulado do ano, que aí dá para ter uma ideia, né, um pouco mais normalizada, vamos dizer assim. Dá para ver que o quarto tri dela é sempre mais forte, ó. Então, cuidado ao ver run rate, né? Pegar isso aqui e multiplicar por 4 e assumir que é a realidade da empresa atual, né? Anual. Pode não ser assim, né? Provavelmente no primeiro tri eles têm, né, aqui, ó, um resultado um pouco mais fraco. Mas, enfim, voltando... A margem se manteve ali mais ou menos, 33, 32, 31, o que é excelente, dada essa questão da pressão dos custos de matéria-prima, isso é muito bom. Volume crescendo de lucro bruto, no ano mesma coisa, né? A margem até evoluiu no ano. É claro que 2020 foi impactado pela pandemia, então fica difícil comparar, mas evolução de margem, evolução muito forte de volume também no lucro bruto. E o trabalho no lucro operacional igualmente bom também. Então, margens eu acho que é a mais alta dessa série histórica. Crescimento de volume. No anual, mesma coisa, né? Aí fica mais claro ver como foi um ano de margem bem melhor. Cresceu, dobrou, né, o resultado operacional, basicamente. Ou seja, muito bom, né? O momento da empresa, muito bom mesmo. Mesmo com todas as dificuldades. Isso é bem interessante, sim. Bem animador. Bom, continuando, o EBITDA e o resultado operacional, né, acaba sendo parecido. Aqui vai ter a questão lá da depreciação, lá, principalmente. Mesma coisa, né? Margem quase a mais alta histórica. Crescimento de volume, no ano mesma coisa. Melhor margem, praticamente duplicou no EBITDA. E no final, o lucro líquido. O lucro líquido dela é um pouco mais modesto. Eles comentaram que teve um efeito tributário, de juros sobre capital próprio e tal. Mas no ano deu para ver ainda que foi um ano bom, né? Maior margem, crescimento aí de 60% mais ou menos do lucro líquido. Nada mal, né? Para um ano que ainda teve muito impacto de pandemia, com disrupção de cadeia de suprimento, com aumento de custo de matéria-prima. Um resultado, olha, me chamou a atenção. Bem positivo. Enfim, vamos ver as unidades de negócio, que eu já adiantei alguma coisinha ali. Então dá para ver aqui, ó, primeiro que essa BH, o volume dela é bem baixo, não é uma focação de volume grande,
Por isso que a margem, são margens bem mais modestas, né? 19% de margem bruta, 4% de margem EBITDA. Então, na impressão da divisão que falta crescer mais, ganhar escala, né? Para ser rentável. 4% de margem EBITDA é muito pouco, né? Não dá para fazer rir. Na Máquinas Home, é o que eu comentei, é a principal divisão, tem as melhores margens, tanto bruta quanto EBITDA, né, quanto operacional. Teve um salto muito forte de 20 para 21, o feijão com arroz da empresa, excelente. E fundidos e usinados que está aí crescendo, né? Então, hoje ainda não representa tanto assim do bottom line. A gente viu que da receita é um quarto mais ou menos, né? É metade, um quarto, mas tem uma margem mais baixa, então, né, não ajuda tanto, não agrega tanto para o resultado, mas é onde a gente viu um crescimento grande na carteira de pedidos, pode vir a ter um resultado melhor. Aqui na apresentação acho que não tem a margem por trimestre, mas no release tem, cara, e esse segmento aqui, ele veio com uma margem baixa nesse tri, bem baixa. Então, né, tem que acompanhar, dá para ver que essas margens são irregulares. Eles comentaram que foi uma questão pontual de desenvolvimento de novos produtos, que não vai se repetir, mas é um ponto a se observar, né? A margem desse segmento aqui que veio bem baixo, negativo, uma coisa assim, e aí não é tão interessante. Mas o acumulado do ano ainda ficou nesses 11%, é um ponto chave para acompanhar também a evolução disso aqui, tá? Porque se a gente está esperando que vai ser um segmento que vai ajudar, que vai contribuir para os resultados da empresa, precisa dar uma melhorada aqui, e esse 11 está contando com uma margem num quarto trimestre bem ruim, que eles comentaram que não deve se repetir, é isso que tem que ser observado. Mas no geral, né, dá para ver que a empresa, mercado brasileiro, Máquinas Home, é o que está bombando. Vamos ver se aqui melhora um pouquinho também para contribuir mais com o resultado, seria mais um fator, né, para puxar o crescimento dela, principalmente porque a gente viu que os pedidos, né, estão muito aqui, né? Isso é importante. Posição financeira dela super tranquila, tem 50 milhões de dívida. A gente viu um EBITDA de 200 e pouco, né? Cadê? EBITDA é 250 no ano, então é 0,2 dívida líquida EBITDA, bem sossegado, não tem preocupação com isso. E é isso. Tá aqui o desempenho com o Ibov e tal. Essa é uma ação que teve muita volatilidade, então ela subiu muito um tempo atrás e agora despencou com, né, essa nova sellout aí que teve no Brasil. Assim, eu gostei, tá? De verdade, fazia tempo que eu não via, era uma empresa que eu achava difícil de entender. Não de entender, mas que eles não davam muita informação de como é que estavam as linhas de negócio e tal. Era só assim, subiu, caiu, era irregular, né? Não dava muita vontade, mas com essas perspectivas, com essa questão da carteira de pedidos, né, ter aumentado bastante, quer dizer que 2022 deve ser um ano bem forte para eles, né? Possibilidade de ganhar margem, esse novo segmento crescendo. Eles comentaram no call que estão também trabalhando agora com locação de máquinas. Então, eles produzem uma máquina, em vez de vender, eles alugam e depois, quando termina o aluguel, eles vendem com seminovos, que eles acham que vai dar um retorno bom, que tá dando já um retorno bom, que interessante, né? Parece bem promissor, tá? É um dos desafios, assim, a economia do Brasil não tá aquelas coisas, mas é uma empresa que tá indo bem, né? Não dá pra gente esquecer. E, né, parece que tá indo super bem aqui, uma empresa que vale a pena acompanhar, tá? Com certeza. A gente acompanha junto com a Tupi, com a Schultz, outras empresas, a VEG também, claro, desse ramo industrial. Mas os números com certeza chamam atenção, são o suficiente aí para valer, justificar fazer o videozinho da Home. Acho que foi um bom começo de vídeo de resultado. Então, pessoal, é isso aí. Voltando agora, começando o ano de vez, né? Já que janeiro foi tumultuado, teve final de ano, saí de férias, peguei Covid, uma confusão. Agora estamos de volta, vamos aí dar um gás nesses resultados pra gente acompanhar mais empresas, de repente descobrir coisa nova, né? Tem muita coisa que dá pra fazer. Beleza, pessoal? Então por hoje era só isso aí. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!